Tínhamos dito que foi um ano de grandes bênçãos. Foi isso? Você recebeu grandes bênçãos? Ou você está do mesmo jeito, não mudou nada? Glória a Deus. Quero falar para vocês, nessa última terça-feira de 2017, e a próxima é a primeira do 2018. Mas para refletir o ano que passa, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, alguma coisa que nos toque na mente, no coração, na consciência. Vamos meditar. Se você não foi abençoado, porque Deus não te ouviu, pensa bem. Se você não adquiriu o que queria, foi porque Deus não te deu a bênção? Vamos pensar. E se você está super abençoado, então você tem motivos para agradecer muito a Deus. Não são palavras de emotivos para emotivar ninguém aqui ficar dando. Não, é o que é real na vida de cada um. Como foi este ano para você? Vamos começar pelo livro de Jó. Jó, no capítulo 33. Eu vou ler alguns versículos salteados, porque não daria tempo para meditar tudo. No versículo 3, e verso 3: as minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. É assim com você também? Você pode dizer isso também? As minhas razões provam a minha sinceridade do meu coração? É isso mesmo? Vai somando. Pastor, o senhor veio aqui na última terça-feira dar mais um puxão de orelha? Não. Vim convidar você a fazer um exame de consciência. O que passou durante este ano? O versículo 4 diz que o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Você não é crente porque quer. O Espírito de Deus te fez ser crente. E é Ele, o Senhor, quem te dá vida. Senão, quem sabe, você não teria vivido este ano todo. O que aconteceu no meio do caminho deste ano, os perigos da vida. Acabei de ouvir agora, antes de vir para cá, uma notícia, que uma professora foi morta na porta da sua casa. Minha esposa me falou que um pastor
morreu ali no Paraná, foi isso? No Paraná, a notícia. E você está aqui vivo. Então glorifique a Deus pela sua vida. Glorifique a Deus porque o bandido e o ladrão não chegou na porta da tua casa. E nem entrou na tua casa. E você também não morreu afogado, nem no desastre, nem coisa nenhuma. Você pode refletir o ano e dizer: graças a Deus, eu ainda posso estar aqui. E estar na casa do Senhor. O Davi disse: é melhor um dia aqui do que 1000 anos lá fora. Na presença de Deus, o melhor lugar da terra. Mas vamos adiante, o versículo 6. Quem está falando é o Eliú, conversando com Jó. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Se algum pastor, ou você pensa que eu estou falando, achando que sou melhor do que você, está equivocado. Todos nós somos formados do barro. Quando diz que fomos formados do barro, porque Deus formou o homem do barro, aí o homem se tornou carne, físico, mas Deus soprou nele o Espírito. Então o que Deus fez do barro não foi o Espírito, foi a carne. E todos nós somos formados de carne. Carne é barro. Que o Espírito de Deus vá longe com cada um aqui esta noite. Aí o Eliú conversa com Jó, não é? Na verdade falastes perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, verso 8 e 9, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Precisa muita convicção para dizer essas palavras. Não vou nem entrar no mérito, porque ela é tão profunda, que muitos poderão dizer, mas e daí? Verso 10. Eis que Deus procura pretextos contra mim. É Jó quem está falando. Lá no início do capítulo, o Eliú entra, e depois é o Jó que está falando. Estou limpo, sem transgressão, puro sou. Nunca bata no peito para dizer você é puro, se o sangue de Jesus não te purificar de todo pecado. Não tenho iniquidade, só se tivermos mais alvo do que a neve, purificados, lavados pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus. Agora ainda diz o Jó: eis que Deus procura pretextos contra mim, porque Jó estava doente, chagado, ferida, do alto da cabeça à sola dos pés, feridas purulentas. Se você não sabe o que é purulenta, é aquelas feridas infeccionadas
cheia de pus. E então Jó diz: é Deus, eu estou assim porque Deus tem um pretexto contra mim. Mas o que é que Deus disse de Jó? Né? Capítulo 2, verso 3, dá para ler aí, meu? Estão sem microfone, né? Vou emprestar o meu. Ali tem um. Capítulo 2, verso 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Olha o testemunho que Deus dá de Jó, as qualidades que Deus encontra em Jó. E agora o Jó diz: Deus procura pretextos contra mim. Eu estou doente porque Deus está me castigando. E me considera como seu inimigo. Você acha que Deus considera você como inimigo dele? Você passou o ano inteiro como inimigo de Deus? Difícil de suportar essas palavras. E eu não vou me detalhar muito, porque eu não quero espantar ninguém aqui hoje à noite. Essas foram as palavras de Jó. Disse Jó ainda: põe no tronco os meus pés, como se tivesse amarrado em troncos, castigado, preso. E observa todas as minhas veredas. Aí o Eliú responde para Jó, e é aqui que eu quero chegar. Verso 12: nisto não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, a culpa não é de Deus. Não reclame de Deus, porque nisso você não tem razão. O Espírito Santo esteve dezenas de vezes com seu vaso de azeite, querendo encher o teu coração e te ver falando línguas, glorificando a Deus em mistérios, mas não encontrou lugar. E o ano passou e você não fala uma palavra em línguas estranhas. É Deus o culpado? Deus é o culpado? Nisto você não tem razão. Você teve doente, foi internado, recebeu tantas furadas de injeção, sofreu dores, seja na cabeça, seja no corpo, seja como for. Deus foi o culpado? Não ponha a culpa em Deus, porque nisto você não tem razão. Você não ganhou o carro novo que você queria. O Mário ganhou, mas outros não ganhou o carro novo que queria. E eu pedi tanto para Deus, lá no começo do ano, na passagem do ano, eu orei e disse: esse vai ser um ano de grande bênção, eu vou ter um carro novo, e está findando o ano e eu não tenho carro novo.
E eu orei, e Deus não me deu. Deus é o culpado? Nisto você não tem razão. Ninguém tem razão de pensar absolutamente nada contra Deus. Eu vou entrar em pormenores, não vou entrar em pormenores, porque eu não estou aqui para fazer você sair daqui esse ano e dizer, mais uma vez sair com as orelhas ardendo. Não. Quero que neste último culto do ano, porque para a outra terça-feira eu dou o outro lado da moeda. Esta é a noite da reflexão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nisto você não tem razão, Jó. Mas Deus é o culpado de eu estar nessa situação, cheio de ferida. Meus parentes tudo se afastaram de mim. Os amigos tudo se afastaram. Só chega perto de mim os cachorros para lamber as chagas. E todo mundo que passava por mim se curvava para me cumprimentar. Agora todo mundo que passa por mim leva a mão no nariz para não sentir o mau cheiro. É Deus que me deixa cair nessa situação. Eu vou agora dar um recadinho para você. Aconteceu alguma coisa durante o ano? Não culpe Deus. Deus simplesmente estava provando a tua fé. Igual Jó não tem ninguém na terra, diz ele. Satanás diz, mas toca nele que eu quero ver. Pode tocar. Deus não castigou. Deus permitiu provar a sua fé. E na hora que Deus provou a tua fé, você fez como Jó? Deus me tem como seu inimigo? Deus está protestando contra mim? Não. Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz: ninguém que é tentado diga, por Deus eu sou tentado. Porque Deus a ninguém tenta. Mas há um tentador que desafia Deus para provar a sua fé. E Deus permitiu provar a fé de Jó. E o estado de Jó foi lamentável. Mas não foi Deus quem fez. E é por isso que Eliú disse para ele: nisto você não tem razão. Porque Deus não te prendeu num tronco, nem Deus está te castigando, nem Deus é teu inimigo. Nada disso. Glória a Deus. Mas não tinha razão para reclamar. Por maior que seja a prova da tua fé, não reclame. Confie em Deus. Confia em Deus. Pastores até há que querem correr na frente de Jesus. Não faça isso.
Não queira nem andar no lado de Jesus. Não, pastor, do lado de Jesus, não. Teu lugar é atrás de Jesus, seguindo as suas pisadas. A Bíblia diz que Jesus ia na frente e a multidão ia atrás. Os discípulos, a mulher clamando lá e outros pedindo misericórdia e outros glorificando. E quando Jesus vem andando sobre as águas, não é assim? E os discípulos estão lá dentro de um barco. E Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo. Aí Jesus disse: pode, então vem. Sob a ordem de Jesus, ele vem vindo na frente de Jesus. Deveria ter seguido os passos de Jesus, mas quis ficar do lado de Jesus. Tu não é igual a ele. Tu não tem que ficar do lado dele. E porque ele ficou do lado, o que aconteceu? Ele ia se afundando. Foi a misericórdia de Deus que ele ainda deu tempo de clamar: Senhor, salva-me. E como ele veio para salvar, ele estendeu a mão, segurou o Pedro. E agora? Pedro vem na frente com a ordem de Jesus. Pedro se põe ao lado de Jesus. Não era esta a intenção. Tem que seguir os passos de Jesus. Mas como ele ficou de lado, e quando ele clamou: salva-me, o Senhor segurou pela mão. E sabe o que eu vejo? Jesus diz: vem comigo, Pedro. Vem comigo. Deixa Jesus te segurar pela mão, mas vai indo, seguindo os seus passos. Não queira ser mais do que ele, porque se você afundar, não é porque ele não quis, não é porque ele quis, é porque você perdeu a razão. E o que é razão, pastor? Razão é juízo. Razão é bom senso. Seja um crente ajuizado. Não pense que você tem mais direito do que os outros. Não pense que Deus é obrigado a te atender na hora que você quer. Mas seja ajuizado. Tenha bom senso. Se eu puder estar seguindo os passos dele, já é uma grande bênção na minha vida. E agora, Isaías 43. Vai meditando o seu ano, como é que foi? Foi tudo como você queria? Muita coisa deixou de acontecer? Não é culpa dele, é misericórdia dele. 43 do profeta Isaías. Eu leio aqui o verso 25 e o 26. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Interessante, aqui tem um pensamentozinho, não é? Deus esquece os teus pecados, e tem gente que vive contigo e nunca esquece. Fica anos e anos sempre procurando no fundo do baú, e aquela vez, e aquele dia, e aquilo. Mas Deus diz: manda jogar fora esse baú
porque eu mesmo não me lembro mais dos teus pecados. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões, para que eu possa justificar-te. A misericórdia do Senhor te convida nesta noite a apresentar as tuas razões. Por que o mundo ainda está na tua vida? Por que a carnalidade ainda está na tua vida? Porque os prazeres do mundo são mais alegres para você do que os prazeres de Deus? Faça um juízo. Apresenta as tuas razões. Para que Deus possa justificar-te. Eu gostaria de falar muita coisa que eu me calo, por uma questão de lógica e de respeito. Mas algumas coisinhas assim, dá até para a gente lembrar. Gente que diz que é de oração, irmão, e você não vê dobrar o joelho para orar. Fica até 1 hora, 2 horas na frente da televisão, da madrugada, e depois se joga na cama. Pastor, que negócio é esse, rapaz? Aonde está a oração? Aonde está a oração, minha irmã? Aonde está a oração, meu irmão? Aí eu parei de orar porque Deus já sabe tudo que eu quero. Nisso você não tem razão. Eu já contei certa vez que um certo aluno, num seminário lá em Pindamonhangaba, e eles faziam orações, e eles de manhã oravam, depois iam para a classe, estudam o dia inteiro. E um daqueles começou a se levantar mais tarde. Aí os professores começaram a dizer: você não está tirando meia hora de oração. Seus companheiros estão dizendo que você ficou na cama quando eles levantaram. Não, professor, mas Deus sabe tudo que eu quero. E uma vez, ele passou a não orar mais nem 1 minuto depois que levanta, e nem 1 minuto quando foi deitar. Ele botou um papel na parede, escrito com letras bem visíveis: Senhor, tu já sabes tudo o que eu quero. Amém. Então não oro mais, porque Deus já sabe tudo o que eu quero. Deus já sabe tudo o que eu preciso. Nisso tu não tens razão. Há pouco eu disse ali para os 2 pastores, estavam orando. Eu digo, ainda bem que alguns pastores ainda estão orando, mas a igreja está sentada, não foi isso? Digo, convida a igreja para orar, não foi? Nem que seja em pé. Você não é obrigado a dobrar o joelho se você não pode dobrar. Você pode até ficar sentado, mas ora, em vez de ficar como mero espectador. Olha o cabelo daquela lá, ó. Olha aquele lá, aquele lá. Aquele lá não trouxe paleta hoje.
Aquele lá hoje não trouxe gravata vermelha. Tudo parece que é tão bitolado que fica reparando tudo. Feche os seus olhos, pelo menos sentado, mas ore: Senhor, fala conosco esta noite. Foi assim o ano inteiro, pastor. Então você não tem razão de dizer que Deus não deu a bênção porque Ele não quis dar. Jesus é quem responde: não tendes, porque não pedis. Pedi e dar-se-vos-á. Aleluia. Aleluia. Leia para mim Amós, capítulo 5, verso 13. Oh, glória. Aleluia. Portanto, o que for prudente guardará. Então, silêncio, porque é tempo mau. O que for prudente guardará silêncio. Para de falar da vida dos outros. Para de se queixar dos outros. Para, refreia a sua língua. Isso está provando que você não é prudente. Repito aqui na versão atualizada: porquanto o que for prudente guardará, então silêncio, porque o tempo é mau. Que a maldade está cheia, está, mas não te compete se meter na vida dos outros, nem ficar falando dos outros. Ora em vez de criticar. Isso prova que você não é prudente, porque quem é prudente guarda silêncio. Pastor, eu passei o ano inteiro em silêncio. Continua em silêncio. Passei o ano inteiro falando coisas que não é real, não é? Outro dia ainda tivemos uma reunião no gabinete, foi? Para provar coisas que não é real. Então, um fala e todo mundo bota para falar coisas que não são reais. Fica calado. Provérbios 18 e o verso 21. Vou fazer uma surpresa aqui para vocês hoje, hein? Provérbios 18 e o verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tá certo. A sua é atualizada? É também, não é? A morte e a vida, ou a morte ou a vida, ou uma coisa ou a outra, estão no poder da língua. Refreie a sua língua, mantenha silêncio, não fale o que você não tem certeza, só porque ouvi falar. Estão dizendo aí. E o desgraçado do WhatsApp, então, eu ia quase dizer um palavrão aqui, é uma praga, porque um põe
e sai espalhando o que não tem certeza. Refreie a sua língua do mal, mantenha silêncio. Se não for para falar bem de alguém e ajudar alguém, ore por esse alguém e fique calado. Mas não fale mal. Quem é o homem para discutir com Deus? É Deus quem está falando, não sou eu, é a palavra de Deus. Refreie a sua língua do mal. O senhor está falando tão calmo, pastor, para você não pensar que eu estou brigando, para você saber que eu estou falando da palavra de Deus. Não estou desabafando em cima de A ou de B, estou falando para a igreja. O ano passou. Como foi o seu comportamento? Não foi mais abençoado, por quê? Não é culpa de Deus. Não adianta reclamar, porque nisso você perde a razão. Não adianta você chegar lá no céu um dia e diz alguém, né? Que o Dom Pedro lá, o São Pedro vai receber na porta. Isso é conversa para boi dormir. Tem nada de São Pedro na porta. Mas você for recebido, em primeiro lugar, você tem que estar preparado para ser recebido. Em segundo lugar, se tu pensa em enganar alguém lá, estás equivocado. Ainda que você diga, porque lá diz o Apocalipse, Senhor, em Apocalipse, se a memória não me falha, nós pregamos no teu nome, nós curamos no teu nome, nós expulsamos demônio no teu nome. Não foi isso? Nós fizemos milagres e maravilhas no teu nome. Como é que não podemos ser salvos agora? E ele fecha a porta. Eu não conheço vocês, mas eu não posso entrar. Você não tem nenhuma razão para entrar aqui. E o que quer dizer essas pessoas que fazem tudo isso, pastor, e não são salvas? Porque são levados por emoções de avivamentos, que as pessoas creem na palavra, mas o comportamento deles não condiz com a palavra. As pessoas que ouvem creem na palavra, mas o que prega não vive de acordo com a palavra. E por esta razão, tu não entra aqui não. Não tem razão para entrar. E como eu avistei por aí uns sorrisozinhos, deixa dizer que aqui ninguém tem que rir de ninguém. Nós temos é que ter a consciência, como foi o ano 2017 para mim. Realmente foi de grande bênção. Eu consegui aquilo que eu queria. Romanos, capítulo 9. E o versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? E aqui diz: quem és tu, ó homem?
para discutires com Deus. Querer discutir com Deus. Não, porque eu fiz jejum, eu fiquei meia hora de joelho que chegou a doer o joelho, mas sua vida não está em condições de receber. E daí? Não tens razão para reclamar, não. Quem és tu para discutires com Deus? Achar que você merecia. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizesse assim? Nós somos objetos de Deus. Nós somos feitos vasos de Deus. E Ele faz como Ele quer. Muitas vezes você reclama. Vem cá, William. É o William mesmo. Vou dar um exemplozinho aqui. O William não vai ficar queimado comigo, porque o William já me conhece. Um exemplozinho fácil de compreender. Pode ficar ali, William. Irmão Vaz, fica aqui do lado dele. Irmão Vaz, fica aqui ao lado dele. Diria o William: por que me fizesse assim tão forte, tão grande? Eu podia ter um sapato menor, uma roupa menor, gastar menos. E por que me fizesse assim? E o outro diz: por que me fizesse assim? Eu gostaria de ser grande assim, carregar um caminhão nas costas, fazer tudo que eu pudesse fazer. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, não. Por que me fizesse assim? Materialmente você puxou o DNA dos seus parentes. O que a palavra de Deus está querendo dizer é outra coisa. Dá um abraço para não dizer que vocês estão de mal. Pode sentar. O que a palavra de Deus está querendo dizer não é isso. Por que me fizesse assim? Grande, pequeno, magro? Não é nada disso. Não é isso não. Desculpe, senhores, mas numa mensagem espiritual, você pensa: por que eu não sou igual ao pastor Osmar? Por que não me fizesse igual a ele? Eu também quero ser presidente de igreja. Aliás, tinha um nosso aqui que queria ser presidente de igreja. Saiu, ofereci o campo inteiro para ele escolher onde tu queres ficar. Não, eu quero ser presidente. Não sei se já é presidente hoje, ou se está limpando os bancos lá do Belém, não sei. Mas a verdade é que, por que me fizesse assim? Assim, ali tinha uns músicos tocando. Deus fez cada um como Ele quis. E todos juntos formamos o corpo de Cristo. É a mesma coisa, agora materialmente para você entender. É a mesma coisa que o meu nariz dizer: por que não sou o tamanho desse braço? Porque o braço é assim e eu sou assim. Ninguém tem que reclamar como é que Deus fez. Porque uns são grandes, outros são pequenos, outros são mais assim, outros são mais assim.
mas todos juntos formam o corpo de Cristo. Estão entendendo? Assim como os membros do nosso corpo, cada um tem um tamanho, uma forma, de uma maneira de ser, também no corpo de Cristo, que é a igreja, cada um, ele faz como é necessário para formar o corpo de Cristo. Não sei se deu para entender, mas não reclame de que você é. Você é aquilo que Deus quer que você seja. E se você quer ser um pouquinho mais abençoado, fala com Ele. E se Ele não te abençoar, não fizer, não reclame, porque nisso você não tem razão de reclamar de nada. Nada. Às vezes as pessoas querem as coisas como elas querem, e as coisas precisam ser de acordo com a vontade de Deus. No interior, o camarada plantou lá uns milhos e botou empregado para jogar balde d'água no pé dos milhos, todo dia, para lhe molhar a roça do milho, com regador, com água, fez de tudo lá. O milho apodreceu na terra e não deu nada. O outro plantou o milho e ele perguntou: você não vai molhar o milho, não? Ele disse: não, eu plantei. Deus é quem dá o crescimento. Deixa Deus molhar na hora que Ele quiser. Entenderam? Não tente fazer as coisas com as suas próprias mãos. Querer batizar com o Espírito Santo com as suas mãos. Já teve um aqui que foi assim uma vez, né? Fala blá blá blá, fala blá blá blá. Não vou falar blá blá, não. Vou buscar o poder de Deus. Não tente querer fazer o que pertence a Deus. Bala 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 não é nada. Bala 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 está matando muita gente por aí. Deus dá a língua que Ele quer e fala como quer. Porque Deus não me fez assim. Meu filho Osmar está viajando com a família. Ele tem um dom desde menino. Eu comprei um piano para minha filha estudar. E ela, lá na Lapa ainda, quando estava lá. E ela estudava na faculdade, tinha pouco tempo de botar a mão no piano. E o Mazinho era pequenininho. Sentava ali. Até hoje vocês veem. Ele não sabe, né? O playback falou, ele falhou, ele vai lá e dá um jeito. É um dom. Deus fez ele assim. Esse aqui gostava era de bateria. Bate, pum, pum, pum. E daí? Deixa bater, pai. Cada um tem o seu próprio dom. Não batendo na minha cabeça. Mas outros não sabem tocar nada. E daí? Por que Deus não me fez assim? Como aquele irmão ali do saxofone. Eu queria ser assim, viu? Ele faz como Ele quer. Pare de querer ser o que você não é. E por isso você não tem razão de estar reclamando. Eu quero terminar dentro de 5 minutos. Queria fazer uma surpresa para vocês. Vocês aceitam a surpresa? Muito pouca gente. Não vou nem perguntar outra vez, que eu nem olhei por lá. Mas vocês estão lembrados? Nunca julgue nada pela aparência. Não perca a sua razão.
Não perca o seu juízo, não perca o seu bom senso. E lá estava a Marta fazendo, já estou terminando. Se você depois aceitar o meu convite, lá estava a Marta cozinhando para Jesus. O dom dela era aquele, era servir bem. Eu não sei que comida era, eu não sei, mas ela estava dando um capricho para agradar ele. Ela sabia o sabor que ele gostava, porque ele sempre passava por ali. E a outra não faz nada, fica sentada ali. Sim, mestre, vai falando que eu estou ouvindo. Aí daqui a pouco a irmã lá, a irmã Marta se batendo, lavando louça e cortando e cozinhando e botando no fogo e não deixando queimar e virando. Ô mestre, já deu a hora de almoçar e o almoço não está pronto, não dá para mandar a Maria me ajudar não? Fica aí só ouvindo. Marta, Marta, você está ansiosa com muitas coisas, mas a Maria escolheu a melhor parte, ficar ouvindo a palavra do Senhor. Ah, como vai longe uma pregação como essa. Não tem razão para reclamar da Maria. Também não tens razão, Maria, de reclamar da Marta, que daqui a pouco está lá na mesa comendo o que ela fez. Cada um no seu trabalho, no seu lugar, na sua tarefa. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém? A paz do Senhor e um bom fim de ano a todos. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.